A tal da PEC 45 que pode acabar com a esperança do povo trabalhador de vez. O presidente Bolsonaro pede para que aliados votem contra esta tal dessa reforma tributária. Eu tenho aqui uma fala, inclusive, muito incisiva do poderoso governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que também faz um alerta aos mineiros e a todo o povo brasileiro em relação a esta barbaridade que é essa tal dessa reforma tributária, tá certo? Nós vamos ouvir aqui e na sequência vamos comentar. Vamos lá. Também uma fala do governador Zema de Minas Gerais, ele fala sobre esse assunto, inclusive com relação à questão do outro tema que também vai ser abordado nessa super semana econômica lá na Câmara, que é a questão especificamente da reforma tributária. Temos aí o governador de Minas Gerais, porque ele está dizendo aqui exatamente o seguinte: um dos pontos da proposta que preocupa os governadores é a criação de um conselho federativo que ficaria responsável por administrar a arrecadação do novo imposto sobre bens e serviços. Né? O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, falou sobre o assunto. Acompanhe. Sou e somos, nós, COSUD, favoráveis à reforma tributária, mas não pode ser uma reforma tributária que tire a autonomia dos estados, como essa reforma que está aí. Cada estado precisa ter preservada a sua autonomia. E por que Sul e Sudeste não serão contemplados também com seus fundos de desenvolvimento? Tem pobreza no Sul e no Sudeste? Por que outras regiões serão e nós não seremos contemplados? Então, o que nós queremos é igualdade de tratamento. Não queremos ter um tratamento de segunda como temos recebido. Uau, tá aí a fala então do governador Romeu Zema. Vamos entender também aqui a fala do presidente Bolsonaro. O ex-presidente fez uma postagem com críticas ao governo petista e também muitos parlamentares levantando aí uma lebre sobre esta questão, né, que o governo do Barba está trazendo. Nós vamos entender aqui um pouquinho agora em uma série de tweets publicados. Portanto, na manhã de hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou ou pediu que a oposição, ou seja, todos os direitistas, a bancada do PL, aqueles que compreendem que a reforma tributária do PT é algo muito perigoso para o Brasil. O texto deve ser votado, portanto, ainda esta semana na Câmara dos Deputados. Vejam só o que disse: a todos aqueles que se elegeram com a nossa bandeira de Deus, pátria, família e liberdade, peço que votem contra a PEC da reforma tributária do Lula, escreveu o Bolsonaro, pontuando muito bem, ou seja, todos aqueles que se elegeram às custas desta ideia, da ideia do conservadorismo do Brasil, Deus, pátria, família e liberdade, votem contra, pede o presidente. Eu já vou chegar aqui no Twitter dele, bem incisivo em relação a isso. Vocês ouviram também a fala do governador do estado de Minas Gerais, o Romeu Zema, e nós continuamos com a informação. Eu quero trazer para você também aqui uma oportunidade de você ganhar dinheiro e começar a trabalhar comigo hoje ainda em um projeto incrível. Que tal você faturar entre 2 e 10 mil reais mensais trabalhando comigo, trabalhando conosco, no conforto da sua casa, em uma plataforma incrível que não é que vai dar certo, nem estamos experimentando não. Já deu certo e tem mudado a vida de muitas pessoas. Eu estou dizendo aqui um seguinte para as pessoas, para tentar explicar o porquê do conceito desta proposta. Tem gente que fica procurando métodos extraordinários, métodos mágicos, né, para ficar rico da noite para o dia. E eu digo sempre isso daqui na intenção de oferecer para você uma oportunidade, não um caça-níquel, não você vir aqui e você se frustrar com a oportunidade que eu estou oferecendo para você e não acontecer nada. É por isso que eu digo, eu conscientizo o seguinte: por quanto você vende o seu tempo? É isso mesmo, você é um empreendedor do seu tempo.
E se você não tem obtido resultado trabalhando de carteira assinada, que seja autônomo ou fazendo qualquer outra coisa na sua vida, dando o seu tempo por algo que não está te dando retorno financeiro, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está acontecendo de errado e você precisa urgentemente mudar esse contexto. É por isso que eu convido você a conhecer esse projeto Meu Novo Trabalho. Clicando no link da descrição, você vai assistir um vídeo de que forma, empreendendo o seu tempo em um projeto que dá certo, você em 30 dias pode experimentar esta sensação extraordinária de, trabalhando nessa plataforma, fazer entre 2 e 10 mil reais mensais. É muito importante que você compreenda. O link está na descrição, corre lá, não perca mais tempo, tá certo? Tá aí o capitão, tá aí o presidente Bolsonaro. Vou colocar para você na tela aí um tweet, né, que ele fez, né, nas suas redes sociais, tá certo? Vamos ver aqui, olha só aí, ó. O próprio capitão Bolsonaro publicou dizendo o seguinte: não à reforma tributária do PT. Lula se reúne com o Foro de São Paulo, criado em 1990 por Fidel Castro e Farc. Diz ter orgulho de ser comunista, que na Venezuela impera a democracia, é amigo de Ortega, que prende padres e expulsa freiras, e seu partido comemorou a minha inegibilidade. E aí, então, o presidente diz aqui em alto e bom som: todos aqueles que se elegeram com esta bandeira, Deus, Pátria, Família e Liberdade, eu peço que votem contra a PEC da reforma do Lula. Nas postagens contra a reforma de Lula, Bolsonaro citou recentes declarações do petista de apoio irrestrito ao comunismo e ditaduras comunistas, afirmou que o governo não defende os mais pobres, não respeita a propriedade privada, lembrou posicionamentos contrários ao partido e também medidas benéficas à maioria da população, e lembrou o apoio incondicional e a vergonha, né, deste partido ao apoio às ditaduras latino-americanas. E ele disse, repito para você mais uma vez, o PT não defende os mais pobres. Na Câmara votaram contra, por exemplo, parcelamento dos precatórios, quase inviabilizou o Bolsa Família passar para R$600, ou seja, quase que eles atrapalharam tudo, inclusive esta questão. Quando zeramos impostos da gasolina, diesel, álcool e gás, o PT votou contra no Senado, não respeitam a propriedade privada, pois estimulam o MST a levar o terror ao campo, escreveu o ex-presidente ao questionar a reforma tributária. Bolsonaro também criticou a pressa do governo de votar a reforma tributária sem um estudo cauteloso e sem de fato mostrar para a população qual é a sua intenção. Abre aspas, se nos trazer mais preocupações com os já sofridos pagadores de impostos, quem acredita num governo que escolheu o seu ministro com perfil completamente diferente do nosso, gastador e sem compromisso com o futuro do seu povo? Questionou ele. Mais uma vez também ele disse, abre aspas, eles apenas desejam o poder absoluto a qualquer preço para atender a sua ideologia e dos amigos ditadores, fecha aspas. Às vésperas de voltar à reforma tributária, o governo Lula liberou 2 bilhões de reais em emendas parlamentares para o Congresso Nacional. É o maior valor desde o início do governo petista. Ou seja, para quem sabe ler um pingo é letra, né, gente? 2 bilhões de reais em emendas parlamentares. Vou colocar aí na tela para você. Isso aqui nada mais é, gente, do que comprar, literalmente comprar
o Congresso Nacional. Governo libera mais de 2 bilhões de reais em emendas para o Congresso. O ato aconteceu, coincidentemente, às vésperas da votação sobre a reforma tributária. Este é o Brasil dessa turma. É por isso, então, um alerta do governador Romeu Zema, do presidente Bolsonaro, e esta reforma tributária de fato não beneficia, por exemplo, o Sudeste, não beneficia São Paulo, não vai beneficiar o estado do Rio de Janeiro, não vai beneficiar Minas Gerais, ou seja, nós estamos lascados. Aqui nós, do Sudeste, vamos bancar, através de tributos, impostos, em cima de impostos, a gastança desse governo completamente desvairado e muito bem lembrado pelo presidente Bolsonaro, com perfil completamente do Paulo Guedes. Gastador, ok? Irresponsável, e o negócio vai ficar ainda mais difícil para o mais pobre. Comenta, compartilha, é muito importante que você faça isso. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, tá certo? E nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já.